Esse negócio de apartamento é pra bacana. Tem condições de ter porteiro, tem condições de pagar condomínio, porque não adianta você também dar um apartamento lá, que nem o meu é R$350 a prestação, mais um condomínio de 200 conto. Vai pra quanto? 500. Você acha que eu ganhando um salário mínimo? Não, não é pra mim. Então, é moradia digna, é baixa renda, é periferia. Meu nome é Emerson, eu tenho 51 anos e faço parte das comunidades eclesiais de base. Muitas pessoas questionam como que eu cheguei na história do CDHU e foi interessante, porque como eu faço parte das SEBs, a gente sempre participa de movimentos sociais, então eu sempre faço visita em comunidade, eventos. E numas férias, uma companheira nossa que se chama Osiane, ela nos convidou para participar de uma reunião do Conselho Municipal de Habitação, que eu nunca tinha participado. Aí fui com ela, fui vendo a reunião, desenrolar, e uma das pautas era justamente o CDHU. Algo que faz 2 anos que eu estou nesse envolvimento, esse processo tem quase 10, e realmente eu desconhecia totalmente a informação. E na reunião, os conselheiros começaram a discutir a situação, o caso, e ali foi unânime em todos falarem que aqueles prédios iriam cair. Aí eu fiquei chocado, porque eles estavam falando assim, daquela forma, e eu não estava percebendo em nenhum momento uma ação. E eu comecei a questionar os conselheiros. Eu falei, mas espera aí, se vocês estão aqui falando que é uma área de risco, que vai cair, vocês já foram lá para ver? E aí foi quando eu comecei a descobrir que nada tinha sido feito, inclusive por preconceitos. Porque muitos não queriam ir lá no CDHU porque falava que ali era um lugar que não poderiam entrar qualquer pessoa lá, porque lá era um lugar pesado, né, em questão de poder paralelo. E aí eu questionei, falei, não, mas se vocês são um conselho municipal, vocês têm a obrigação de fiscalizar e denunciar. E falei por questões legais e disse para eles que, se eu, sendo cidadão, caso acontecesse alguma coisa, eu acionaria inclusive a justiça, dizendo que eles eram culpados pela omissão que eles estavam tendo até aquele momento. Bom, eu não conhecia ninguém, né, e fui lá para conversar. Nisso eu e a Osiane começamos a procurar pessoas que a gente poderia ter contato para entender, porque a gente iria fazer uma visita técnica em loco e seria a primeira vez num processo de 8 anos que o Conselho de Habitação iria. Nós encontramos as lideranças que estavam lá nesse movimento de retomada do processo e nós agendamos uma visita técnica na semana seguinte. O pessoal do conselho foi, andou, vimos a barbaridade que estava a questão dos prédios, né, fundando, sem escada, parede, né, energia, e todo mundo falou que estava grave, mas ali foi a primeira vez realmente que pôde-se o conselho observar. E a partir daquele momento eu disse para eles que nós teríamos que dar visibilidade para a cidade. Então a gente começou a fazer um movimento de divulgar as informações, mostrar a imagem. Nós convidamos todos os políticos na época, os vereadores, para participar, né, pessoal do executivo. E só apareceu um vereador lá que no fim continua acompanhando todo esse processo. Meu nome é Renata, vou fazer 40 anos, se Deus quiser, né? Logo mais aí. Sou moradora ainda, porque o local ainda é meu, né? Do CDHU. Pode estar aquela destruição, mas eu sou moradora ainda ali. Tenho 3 filhos, criei meus 3 filhos lá, graças a Deus, com todo amparo. E peço só que Deus faça justiça por nós. Que eu cheguei com 3 filhos pequenos lá, morando, como se diz, invadida, depois de 4 anos que eu obtive meu apartamento. Fala real, tá, gente? E Deus foi fiel e me deu. O último filho que eu tive nasceu com uma má formação,
foi muito sofrido para mim. E ali eu tive acolhimento do pessoal. Eu criei meus 2 filhos maiores com eles me ajudando. Isso eu tenho muito a agradecer. Nunca roubaram meu apartamento, nunca mexeram com os meus filhos. Bandido nenhum, polícia nenhum, não. Ao contrário, eu ia viajar para São Paulo com meu outro pequeno, que nasceu com uma formação e trata em São Paulo. Ele ficava 30 dias dentro de Marília com meus vizinhos cuidando. Meu vizinho do J, meu vizinho do A, meu vizinho dali, meu vizinho daqui. Meus filhos tinham tudo para falar, ah, deu bandido. Não, deu bom. Eles cresceram no sofrimento, com todos ajudando, eu ajudando, né, olhar eles sempre foram bons. Hoje, de tanto que a minha filha foi embora, né, do Brasil, consegui uma coisa melhor para ela. Meu outro filho se tornou também um homem, né, bom. O que tem um problema, né, hoje aqui eu vejo ele andando de bicicleta, eu dou risada, porque lá ele não andava. Assim fica saudades, né, de muitas amizades. Fica assim, eu agradeço muito também a Deus, porque tudo que tá passando, mas ali ajudou eu a criar, né, meus filhos ali, porque minha família morava mais distante, então a escola era mais perto, então um amigo, a vizinha, não ia lá, levava as coisas para eles comerem. Eu em São Paulo, no hospital, levei na sua casa Danone, isso, aquilo, sabe? Então nós era família. Brigava com um, brigava com todos. Se arrumasse com um, arrumava era com um monte. Eu mesmo, como eu sempre fui popular, era pior. Porque na hora que desse algum PT, pulava era um monte. Por que a questão do CDHU tomou uma proporção imensa? Porque a gente foi no sábado e na semana seguinte teve o acontecimento da morte da dona Sandra no apartamento onde foi o incêndio, que ela morreu ali por questão de ser sufocada pelos gases. E estava acontecendo com todos, então a fiação estava pegando fogo, né? Estava um caos total. E nisso a gente começou a procurar as lideranças para fazer esse movimento político, de mostrar o problema para a cidade e ao mesmo tempo cobrar. Foi pegando fogo, teve um apartamento que pegou fogo, tá? Na madrugada, onde que teve que também colocar ele no emergencial, a gente salvando ali, porque era um salvando a vida do outro. Ali aí começou os canduítes a pegar fogo. Morreu uma senhora porque ela pegou o celular para carregar em cima do sofá e foi pro quarto dormir. Ela tomava um calmante. Isso dói na alma da gente lembrar. Porque eu tomo, sabe? Você vai lá pensar que você vai descansar, pegou fogo. Por quê? O canduíte velho, fiação velha, de 27 anos. Aí quer dar pra gente, queima as coisas, que nem ela morreu, só não queimou ela. Que conseguiu estourar a porta, conseguiu apagar o fogo antes do bombeiro chegar e tirar ela preta, mas morta. Foi a pior desastre que teve, a dor. É um pesadelo, até onde ela mora ficou um pesadelo, um apartamento que era perfeito, lindo, tudo, não tinha nada, amiga. Nada, que isso? Bom, vamos sobrevivendo. Mas infelizmente a prefeitura, como estava totalmente desorganizada e alheia, porque lá eles não mandavam assistência social, não mandavam enfermeiro, então eles não tinham informação correta, eles fizeram um levantamento totalmente equivocado, que criou muito transtorno nesse momento de tirar os moradores de lá, então foi muito conflituoso, porque eles não tinham informação de quem era dono, de quem era alugado, de quem era invadido, e muitas pessoas não entendem por que a prefeitura é envolvida no processo. Ela é envolvida porque muitos apartamentos estavam vazios e ali não era moradia popular e nem desfavelamento. E aí a prefeitura e a Endurbe começou a mandar moradores lá à revelia, né? E essas pessoas não tinham condições de arcar com a prestação e com o condomínio na época. Então esse foi um momento que começou a prejudicar a vida financeira dos condomínios e aí gerou todo esse problema. O CDHU também não deu esse suporte, então tudo que era feito era só para cumprir o processo legal, né?
Nós tivemos inclusive uma reunião na escola que foi até tensa, porque o representante da prefeitura falou que ele não iria apoiar morador invadido ou alugado, porque não era responsabilidade dele, sendo que eles já estavam arrolados no processo. Remoção foi aceita, desembargadora aceitou, legal. E aí, e o auxílio? R$600. Tá. Prefeitura intima nós, mandou para nós, convocou nós, da liderança que estávamos, para comparecer, para conversarmos. Fomos. Vamos começar a remoção, CDHU e tal, vai fazer tal plano, entrega do convite pela manhã, à tarde, 6 horas na escola Antônio Moral. Ai, começou o primeiro bloco, que era o que estava mais agravante, o A3. Poxa vida, já começou a doer, porque era os R$600 da moradia e os 600 do carreto. Teve carreto que a pessoa, né, pegou, tentou de qualquer maneira. Teve os carretos, misericórdia. Tomou 600 conto nosso, eu não tinha nada para comprar R$600. Ó, puxa vida, discriminação foi na hora da mudança. A prefeitura fez, estão discriminando, ninguém tá ligando. Vou no Procon, hein? Mobiliária, fazia nós perder na pirraça. Se falasse que era morador do CDHU, já começou a dificultar para o pessoal ir para sair. Sendo que dentro de um acórdão, dentro do lado fórum, tinha tudo. Tinha polícia envolvida, que se não saísse por bem, poderia ter força policial para tirar. E não é legal. Começou o sofrimento ali. E apareceu um documento, o passarinho chegou e me deu um documento. E nesse documento mostrava que esse auxílio era de 2015. Que quando eu falei, nós não vamos sair daqui, parou 2 ônibus, queria levar nós para bancários. Falei, aqui ninguém sai. Maria Rosa, pode fazer esses ônibus que aqui ninguém vai sair, nós vamos ficar. Debaixo da chuva, do que perdeu, nós vamos ficar. E falei, mas isso aqui é de 2015, a Câmara não... Por que não foi aprovado? Não, tem falha. A pessoa me deu esse documento. Eu peguei e falei, peraí, gente, que eu sou meio doidinha mesmo. Procurei a doutora Andréia. Falei, isso aqui tá desatualizado, doutora. Valor, 2015, nada aprovado na Câmara. Hoje o aluguel tá como? A humilhação que estamos passando com esses R$600, tirando da onde não tem. A gente que recebe, às vezes tem problemas, criança, filho deficiente, idoso, que recebe um salarinho, como que tá fazendo para viver? E aí, por fim, a doutora Andréia foi, protocolou esse documento, foi aceito que realmente estava fora de órbita. E eles achando que ainda ia sair por cima, mas a minha fé ainda continuava. Ganhamos de segunda instância. Eles recorreram, porque a prefeitura quis dar 500, porque a prefeitura, eles querem dar metade, e o Estado dá outro. O Estado não quer fazer nada. O que aconteceu? Recorreram para a terceira instância. Falei, tá na mão de Deus, gente. Vamos ficar na mão de Deus, grupo. Deus na frente, oração. Ganhou a prefeitura. Vamos falar que quem ganhou foi a prefeitura. Por quê? O auxílio permaneceu R$1.000, CDHU tem que pagar R$500, prefeitura tem que pagar R$500, tem multa se eles não pagarem diária, né? Não adianta, não. Tem a multa diária deles que continua correndo, né? O Estado vai ter que devolver para o município os 4 mil aí, os 4 milhões que foram gastos aí para essa remoção, certo? Então, assim, eles recorreram até a terceira instância, lá perderam. E agora nós estamos aguardando essa perícia rapidamente. O acordo era para que os prédios ficassem isolados, cuidados, para que, inclusive, quem não tivesse condições de tirar os móveis de lá para manter a integridade de tudo, mas infelizmente não foi cumprido isso, foi destruído, né? E aí cada um foi para o seu lugar. Alguns conseguiram casas por causa do aluguel, o valor era baixo, infelizmente alguns precisou morar em comunidade, como até hoje eles moram. E assim, continua aquele racismo. Mora no CDHU, não presta. Morou lá, é vagabundo, é bandido, é isso, é aquilo, não presta. Não, eles não vê que lá tinha idoso, não vê lá que tinha gente boa. Tinha pessoas humildes, sabe?
Então, assim, quem tá fora da história vê de uma forma, quem tá dentro vê de outra. Por isso que se tornou o monstro do CDHU. Eu nunca vi dizer, eu moro lá há 20 anos praticamente. Eu nunca vi dizer que nós, lá da quebrada, que nós falamos assim, saiu e foi lá em outra quebrada matar ninguém. Mas na nossa quebrada, eu vi 4 corpos descendo. Na frente das crianças, na frente de todo mundo. Eu vi polícia meter pé na cara de um, na cara de outro, espancar, bater, fazer acontecer. E todo mundo recuar, porque quem manda é os caras. Né? Então, assim, eles fizeram o CDHU virar uma cena feia de uma favela de pé. A diferença é que a casa é deitada, né? E nós é pra cima. Virou uma favela, não virou uma habitação. Habitação, não. Uma favela. Se eles não consertar certo e colocar de volta o certo e fazer a moradia para todos, que não é privilégio, é necessidade. Eu moro numa região aqui do Maracá. Ali está construindo moradas e mais um condomínio ali está sendo construído. É pro pobre? Não, não vai. Vai aqui, ó, Pacaembu, você viu na entrada ali, batido o chão já para construção? É pro pobre, para baixa renda, Bolsa Família? Não. Porque da Minha Casa e Minha Vida sai do governo federal como Minha Casa e Minha Vida. Passa pelo governo do estado, chega na prefeitura de Marília. Mas aí eles passam para Melim, passam para Pacaembu, passam para outra empreiteira. A Minha Casa e Minha Vida ficou longe. Então, quem não tiver ali um fundo de garantia, um dinheirinho bom, nunca vai ter casa. Aí estão construindo esse bando de apartamento. Pobre não tem que morar em cima do outro. Pobre tem que morar no chão. E uma coisa importante que nós vamos organizar, estamos agora chegando ao final, é a montagem da associação. Porque um dos pontos importantes que a gente sempre pensou foi, eles vão separar o povo fisicamente. Então a gente não poderia perder o vínculo com eles. Porque o CDHU físico não existe, mas as pessoas estão ainda unidas. Hoje nós temos 2 grupos de WhatsApp com quase 800 moradores. Porque se a gente não tivesse feito esse movimento, talvez a luta estava perdida. Porque a gente ia dissolver tudo isso e não ia ter mais contato. E ainda o CDHU existe, inclusive essa associação está conseguindo ajudar por meio de cestas básicas os moradores que infelizmente não foram bem acolhidos nos lugares que eles estão morando. Então é isso, os moradores, as lideranças agora que se organizaram para a questão da associação conseguiram manter esse CDHU. Nós estamos nessa luta com o CDHU e se Deus quiser em breve nós vamos resolver, mas nós já temos outras lutas, porque nós temos em Marília outro processo rolando faz mais de 10 anos e são 10 mil pessoas morando em área de risco em Marília. Dependendo da chuva que dá em Marília, existem 10 mil pessoas que podem cair nos vales e perder as vidas. De novo, são pessoas que estão sendo esquecidas e foram esquecidas pelo poder público. É muita gente. Nós não estamos falando de 100 pessoas. Nós estamos falando de 5 mil habitantes. É 5 mil. Então, assim, é de situações e situações difíceis. Mas sempre assim, eu vou falando pra Deus, eu vou conversando com eles. Tem dia que eu acordo meio estressada, eu dou umas ferroadas, porque vai vir na associação aí, e a gente tá em prol dela aí, e nós quer focar não só no CDHU, dos moradores invadidos, né, mas também tem da população, né, 10 mil moradores na área de risco dentro de Marília, sem habitação, e construindo aí só casa pra bacana. Só casa para bacana, só casa para quem recebe aí 3, 4 salário mínimo. Então, é muita injustiça. Por que o CDHU pesa e eles têm revolta hoje? Ah, porque era o lugar mais barato de morar. Muitas da pessoa desanimou do local, alugava por bicharia, por R$400. Você não paga água, você não paga a luz. E aí, você não vai morar? Você vai. Você vai, amiga, porque é o lugar mais em conta, ou você vai pagar 1.000, ou você vai pagar 750, 800 que nem eu. Não, vou ficar nos 400, vou pagar água, vou poder usar a água, a luz, a energia. Então, os próprios donos começaram a se desanimar, deixar de mão, não pagar, não ajudar, não colaborar, né?
na manutenção também. E existiu a falha humana deles, não ter estudado o solo, que ali tem, no começo, tem uma nascente, que ela termina ali, ela desce até a pista, tá? No satélite geral você pode puxar, que você vai ver. Ela termina perto do A3, tá? Ela fica ali e desce. Por isso que dá muita rachadura. Tá? Quando construiu São Bento, se você estivesse morando em Marília, você vai lembrar que morreu 2 caras da Replan no término da construção do São Bento. Porque tinha um gás ali naquela região. Na hora da perfuração, o bagulho abriu assim, ó, comeu a terra. Porque era fazenda. Lá era fazenda ventania. Muito agrotóxico, veneno na terra para matar formigueiro. Formigueiro todo mundo sabe, carrega a terra de da casa tudinho. 3 pontos de mina d'água. Como não vai ter vazamento naquela cisterna? Para onde que aquelas cisternas estavam mandando aquelas águas? Para debaixo do solo. Com a minha vizinha, do meu prédio, ela quebrou o térreo dela. Falei, pior coisa que você foi fazer. Um caminhão de terra ela não conseguiu, ela desistiu, põe qualquer coisa, fez meia boca lá, vendeu o apartamento por micharia e saiu fora. Se tiver que retornar, vão ter que reformar tudo, dar tudo com dignidade. Se tiver que fazer nova habitação, que dê nova habitação também para todos, com dignidade, com a qualidade que era o CDHU, porque não é qualquer coisa. O que o CDHU aguentou, 27 anos, 9 anos de processo de chuva, de vento, de tudo, São Bento, que é construído embaixo, com o mesmo tanto lá, não aguenta. Ele desce. Ali ele desce para baixo rápido. Então, nós temos um conjunto habitacional ali. A nossa moradia não é uma moradia de meia boca construída. Se tem uma estaca de 30 metros para baixo, quem derruba essa estaca? Ah, difícil, hein? Então, reformar, vai devolver, vai fazer. É o que nós hoje esperamos, a resposta, o final, decisão, danos morais. Eu não tenho mais nem como dizer. Passou de danos morais. Psicológico, tudo. O meu não existe mais. Hoje eu sou assistida pelo CAPS. Eu dou risada. Eu falo, gente, eu falo lá pra psiquiatria, eu falo, ó, eu tô sem casa, sem teto, sem terra, sem nada. Praticamente só tô com a vida. E com o auxílio que vai saber Deus quando vai parar, se vai parar para continuar, porque a gente vive numa incerteza, né? Certeza é o que nós temos. O que é do governo aí não tem certeza. Moradia digna não é privilégio, é um direito. E aí que é a questão. Infelizmente, Marília abriu-se muitos bairros e só colocaram casa. E a moradia digna não é só uma casa. É você ter todo um aparato social para poder atender essa pessoa que vai morar lá. Ela ter um posto de saúde, ela ter uma escola, ela ter a questão de uma praça, ela ter a questão do asfalto, ela ter transporte coletivo adequado. Porque hoje tem lugares em Marília que a pessoa demora 1 hora porque não passa o ônibus. Então o que precisa justamente é esse planejamento e essa conscientização. Então eu falo, não, devolve nossa moradia com dignidade. Você poder dormir, sentir aquele cheiro do mofo, que mofava, ficava fedido dentro de casa. Sabe, esgoto, o do vizinho quebrava, vinha pro seu, sua cozinha virava uma desgrameira, porque o cano tava tudo velho, podre, estourando. Então, assim, dá uma verdadeira moradia digna para as pessoas, porque não é privilégio para aqueles que estão 10, 20 anos aí registrados, trabalhando. Hoje nós estamos com uma classe de pessoas mais recebendo Bolsa Família, vivendo de miseravelmente, né, assim, que eu falo, de baixa renda, do que de alta. Que o emprego também não tá aquela coisa alta, o salário não tá aquela, né, mantidão, para você ter 3 salários mínimos dentro de casa, para você poder comprar. Eu mesma sou mãe de uma pessoa deficiente, outros idosos, né, também, que nós hoje, pelo governo, nós teríamos o direito do quê? De quitação. Acabar o pesadelo de pagar 25 anos do que não tem, né?